Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Canal do Corintiano Comum na área e vamos trocar ideia porque é dia de Coringão em campo. Corinthians vai entrar em campo contra a Chapecoense, precisando de uma vitória para tirar essa zica que andamos vivendo. E vamos trocar muita ideia aí dando a opinião do Corintiano Comum aqui que vos fala sobre a possível saída de Dorival Júnior se não houver vitória. É tudo ou nada contra a Chapecoense e tudo ou nada contra o Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, sua inscrição, vamos pra cima, assiste até o final, que é muito importante para o nosso canal, rapaziada. Corinthians aí que chega em Chapecó com alguns desfalques, mano. Alguns desfalques por sobrecarga. É bem questionável essas decisões. Aí, faltando 2 jogos para a parada, né, da data FIFA, os caras não conseguem desempenhar um futebol, já que não vem jogando pra isso, né? E vamos já começar com os desfalques dos principais jogadores aí. Gabriel Paulista, Memphis Depay, o Caio César que tá voltando de lesão, então é compreensível. Gabriel Paulista, por conta da idade, vem jogando todos os jogos. E o Carrillo tá de fora aí, não viajou para Santa Catarina. Bom, Memphis a gente já sabe, a gente já fala. O cara tá focado na Copa do Mundo. Acabou. Já nome certo já na seleção da Holanda, então não tem mais o que discutir sobre o Memphis até o final. Se ele renovar, né? Se ele renovar, não tem o que falar do Memphis. A gente pode ter algum Memphis se ele renovar depois da Copa. Ponto. Carrillo, pra mim, uma palhaçada também. Tivemos aí 10 dias parados, mais, né? 12 dias. E foi até cogitado que ele não estaria no último jogo aí por conta de fadiga. Outro fato, outro jogador que não vem desempenhando quase nada. E o que vem sendo especulado aí, rapaziada, é uma formação completamente mesmo, reserva ou mistão. Mas temos algumas surpresas nos relacionados. Vou pôr aqui na tela aqui para vocês. Temos os relacionados: Hugo Souza, Cauê e Matheus Correia, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Gustavo Henrique. Lembrando que o Tchoca ficou fora por decisão da comissão técnica no último jogo, então ele não participou. Laterais: Mateuzinho, Bilans, Bidu e Anrileri. Meio-campista: Bidon, Garro, Ranieri, Matheus Pereira, Alan, Charles, André Luiz. O Labiade vai estar como opção, outro que ficou fora da lista do clássico, e Dieguinho. Yuri Alberto, a surpresa aí, voltando a ser relacionado. Vitinho, Pedro Raul, Kaique e Guinegão. Então, temos aí o retorno do homem-gol do Corinthians, né? Porque é o único que faz gol nesse time. Yuri Alberto tá de volta de lesão e provavelmente já vai ser titular, mano. Já vai ter a responsabilidade de ser titular do nosso Coringão. A provável escalação que temos aí é Hugo Souza. Como eu falei, time provavelmente mistão para reserva. Então, Hugo Souza, Milans, André Luiz, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anrileri. Ali no meio, Alan, Matheus Pereira, André Luiz e Garro. E na frente, provavelmente Vitinho e Yuri Alberto. Tem alguns lugares aí que estão cogitando o Guinegão junto com o Yuri. Que os laterais continuam sendo tanto o Mateuzinho quanto o Bidu. Mas se tá tendo esse controle de carga e, pelo visto, o foco do Corinthians está sendo mesmo contra o Flamengo no final de semana. E o Corinthians que joga numa quinta, depois joga no domingo, se eu não me engano, à tarde, né? Contra o Flamengo. Corinthians vai poupar e focar contra o Flamengo. Pra mim, é uma decisão meio complicada. Por quê? Um time que não ganha 6 jogos vai jogar contra a Chapecoense fora de casa, gramado sintético, vamos já pontuar isso, né? Porque hoje, se perdeu, é por conta do gramado sintético
E se ganhar, não faz diferença. Mas esses controles de cargas aí de alguns jogadores, principalmente mais importantes, né, com nomes ali, como o Memphis, o próprio Gabriel Paulista, eu acredito que o Gabriel Paulista é por conta da idade, então tem que ter um controle maior de carga, e o Caio César, voltando de lesão, padrão, tem esse controle e tá vindo de um futebol diferente. Agora o Memphis pra mim é incompreensível, tá, rapaziada? É aquela coisa que a gente vem falando aí de não contar tanto mais com o jogador. Enfim, com a volta do Yuri Alberto, o Dorival Júnior tem a esperança do homem gol voltar. Da pessoa que constrói, traz as jogadas e faz o básico do futebol, que é o gol. Só que você ir para Chapecó, aí para fora dos seus domínios e jogar com um time misto, reserva, o que for, é complicado quando se tá mais jogos sem ganhar e sem desempenhar um bom futebol. E esse é o caso do Corinthians, esse é o caso do Dorival Júnior, que vem sendo pressionado por conta das más atuações que vem realizando com a equipe no geral. Tá? O Dorival ele tem errado, principalmente nas trocas ali. Eu falo que as escalações nem tanto, porque ele vem colocando o que tem de melhor, o que tem disponível de melhor no elenco. Só que aquela história de colocar Pedro Raul e tirar os dois meias, não tem ninguém para armar e por aí vai, não ser mais agressivo, vem corroendo mais ainda o clima, né? Tanto entre os torcedores quanto os caras que mandam lá no Corinthians. Por quê? Dorival Júnior abriu a boca e falou algumas verdades para todos e explanou para todo mundo que está descontente com contratações, assim como o Labiade, que foi uma contratação que não chegou para ele, né? E simplesmente apareceu lá no Corinthians e ele nem conhece o jogador. E ele explanou para todo mundo que as coisas não estão legais e ele pediu jogadores e tudo mais. E por isso ele vem sendo pressionado dentro do Parque São Jorge por conta dessas situações. Com a saída do Tite do Cruzeiro, hoje se cogita o Tite no Corinthians. Você renegado do Tite durante alguns anos, olha, os caras cogitam o Tite novamente. Cansou de apanhar, corintiano? Não cansou de apanhar, pois tem gente que cogita o Tite no Corinthians novamente. Você aceitaria o senhor Adenor ali no comando do Corinthians? Pra mim não, cara. O Tite passou a ser um eterno grato. Eu sou um eterno grato pelo Tite no Corinthians, só que hoje virou um ex-técnico. Ele já não tá mais com cabeça, já não tá mais tendo atitudes daquele Tite que foi campeão no Corinthians, que levou ele até a seleção brasileira, que na minha opinião fez um bom trabalho, tá? Eu acompanho a seleção, eu gosto de assistir os jogos da seleção, apesar de passar raiva igual assim como eu passo nos jogos do Corinthians, mas o Tite não foi esse terror em todo aí que o pessoal fala em relação à seleção brasileira. Só que pós-seleção, todos os trabalhos que ele passou e cada volta dele ao futebol, ele era cogitado no Corinthians. E o Corinthians, como uma boa instituição que gosta de apanhar e gosta de ser humilhada publicamente, recebeu vários nãos. Problemas psicológicos, fechei com o Flamengo. Não tô bem, fechei com o Cruzeiro. E por aí vai. Então, Tite no Corinthians, eu acho que assinaram um termo de burrice. Então, sem condições. E, pra mim, o Dorival não ir com os titulares, apesar que eu acredito muito no controle de carga, mas você não ir com titulares fora de casa precisando do resultado, é você dar um all-in num jogo que é muito difícil. Apesar da não boa fase do Flamengo,
é você jogar todas as fichas e acreditar muito que você pode ganhar do Flamengo com um elenco mais completo, mais recheado e tudo mais. A gente ganhou do Flamengo esse ano. Só que é uma puta equipe que tá vindo numa ascensão, enquanto o Corinthians já estava na ascensão e vem numa decadência técnica absurda. E a gente vê pelos jogos. O Corinthians jogou da Copa do Brasil, Supercopa, e o time morreu a partir dali. Então, é dar um all-in demais, jogar tudo que você tem na mesa para poder arriscar num jogo só. Bom, vou mostrar aqui a classificação de momento. Tá tendo alguns jogos no momento que eu tô gravando aqui. Calma aí. Tá tendo alguns jogos no momento. O São Paulo começou agora, então o São Paulo em primeiro, Palmeiras em segundo, Bahia, Fluminense, Curitiba aí, que pelo jeito tá ganhando seu jogo. Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians. A Chapecoense dá em 13º nesse momento. Então o Corinthians precisa vencer para pelo menos ali não se afastar tanto dos caras lá em cima. Apesar que já tá, se o Corinthians ganha da Chapecoense, vai para 11 e o Corinthians já tá uns bons pontos. Aí já são 2 rodadas de diferença. Então é o momento que o Corinthians tem para se reerguer no campeonato. E a gente precisa, né, rapaziada? A gente precisa de uma boa partida, de um bom jogo, mas, assim como todo bom corintiano, a gente torce para que faça o mínimo e que o Yuri Alberto volte e que esses caras que possam entrar em campo aí façam a diferença e façam melhor do que aquilo que está acontecendo e o que está sendo desempenhado nesse momento dentro do nosso Coringão, beleza? Vamos que vamos. Deixe seu like, sua inscrição. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa nos comentários aí o seu palpite. Bom, rapaziada, 1-0, novamente. 1-0 é goleada e a gente precisa pelo menos de pontos. A gente precisa vencer e fazer o mínimo, beleza? Fique com Deus, vai Corinthians e a gente se vê aí no pós-jogo. Falou!